Olá, meu nome é Daniela e venho partilhar sobre os trânsitos astrológicos. Mas antes disso, gostaria de dar a minha breve opinião sobre o significado da astrologia. A astrologia não é só sobre previsões do futuro. A astrologia não é tarô, por exemplo. Contudo, tarô está relacionado com a astrologia, assim como tantas outras áreas. A astrologia ajuda-nos a entender sobre o nosso passado, a história, sobre o possível futuro, mas acima de tudo é presente. É um conhecimento muito antigo, onde os nossos ancestrais, antes de existir toda esta realidade material, estudavam o céu, os astros, os ciclos do Sol, as estações do ano, os ciclos da Lua, como influenciam as marés, os plantios, a agricultura. Mas não só os luminares, Sol e Lua, como também os respectivos astros visíveis naquela altura que nos circundam no nosso sistema solar, assim como também os respectivos aspectos que fazem entre si, definindo assim os seus ciclos. Além disso, nós somos muito mais do que o nosso signo solar, astrologicamente falando. Todos os 12 signos do zodíaco estão em nós, tal como todos nós estamos em todos os 12 signos. Algures no nosso mapa natal, astral, está cada signo, individualmente em cada um de nós, em cada respectivo mapa astral. E ao estudarmos os trânsitos astrológicos, temos uma maior clareza, uma maior consciência daquilo que na verdade já sabemos, já sentimos. A temporada de Aquário, sobretudo neste ano, trouxe-nos uma grande aceleração mental. O signo de Aquário fala muito sobre ideais e ambições a longo prazo. E nesta temporada de Aquário este ano, trouxe-nos muito estas questões de como trazer para o mundo concreto as ferramentas que nos vão auxiliar a colocar em prática aquilo que pensamos. Aquário é um signo de elemento ar, é muito mental. Como podemos olhar para a nossa vida material, dons e talentos, a nossa expressão única no mundo e entender, solucionar o que possa nos impedir de conquistar o que mais ambicionamos. Trouxe-nos a possibilidade de libertação, de revolução, de rompimento de crenças limitantes, para que possamos contribuir com a nossa própria autenticidade. Plutão em Aquário, como referi no vídeo anterior, entrou neste signo de Aquário e, embora no final do ano faça uma retrogradação de Aquário para Capricórnio, entre setembro e novembro, a partir de novembro entrará definitivamente em Aquário. Não voltará a Capricórnio tão cedo nas nossas vidas. Nunca mais nas nossas vidas, na verdade. Porque Plutão tem este ciclo de cerca de 250 anos a dar uma volta completa ao Sol e, respectivamente, pelos 12 signos. Estará em Aquário desde o final deste ano até 2043. E quando falamos de retrogradações, não é que realmente os planetas andem para trás. É apenas do ponto de vista da Terra. É a mesma coisa como quando estamos a andar de carro e olhamos para o retrovisor e os carros que estão atrás dá a ideia que estão a andar para trás, mas na verdade isso não é real, é ilusório. Contudo, na astrologia, quando isso acontece na perspectiva da Terra sobre os outros planetas, isso tem também uma influência em nós, energeticamente. E Plutão em Aquário vem revolucionar as nossas vidas, tanto individual como coletivamente. Traz mudanças necessárias, disrupções, inovações, sobretudo tecnológicas, transformações, evoluções a um nível global, ainda que para isso seja necessário atravessarmos por medos e desconfortos para podermos dar lugar ao novo. Referi também no vídeo anterior que partilhei que os planetas pessoais do ponto de vista da Terra têm estado a transitar muito próximos, Mercúrio, Vênus e Marte,
E diz-se planetas pessoais porque têm um movimento à volta do Sol muito similar com o da Terra. Por isso, dá-se o nome de planetas pessoais, sendo assim também que têm uma influência mais direta nas nossas vidas, ao nível diário. Por isso, planetas pessoais. Mas evidenciando agora mais Vênus e Marte, ambos planetas têm uma polaridade, são complementares. Vênus tem uma energia mais feminina, enquanto Marte uma energia mais masculina. Ambos arquétipos, ambas energias estão em nós, o feminino e o masculino. E estes dois arquétipos, estes dois planetas, a fazerem uma conjunção com o grande planeta da transformação a 0 graus, o ponto de grande início do signo, em Aquário, trouxe uma grande reestruturação de ambos arquétipos. É como se nos estivéssemos a mover por um grande processo evolutivo. Uma sensação do nosso futuro eu, Aquário, nos guiando, levando-nos a uma grande, profunda transformação, a versões mais elevadas de nós mesmos, ainda que para isso requeira que confrontemos aquilo que não está mais em alinhamento no caminho a percorrer. Trouxe-nos um desejo de fazermos grandes mudanças, pulsando através de nós, enquanto procuramos uma maior soberania e verdade individuais, a nossa expressão única no mundo. Trouxe-nos um tempo maravilhoso para identificarmos os nossos sonhos e também de entendermos melhor o que é que estamos a manifestar nestas jornadas das nossas vidas. Nesta jornada das nossas vidas. Marte, agitando energias intensas dentro de nós para que possamos evoluir mais. Um grande desenvolvimento evolutivo no masculino, significando que é tempo de liberarmos antigas formas de fazer e agir, esta energia externa, masculino. Assim como permitindo que o nosso próprio masculino interno aborde parte da nossa jornada de uma nova forma. Já Vênus, energia arquétipo feminino, traz-nos um novo horizonte emocional e psicológico interno dentro de nós. Uma nova percepção dos nossos valores, uma nova forma de olhar para a nossa conexão e padrões de nos relacionarmos. O que é que está ultrapassado? Esta conjunção de Vênus com Plutão em Aquário questiona-nos. O que é que queremos liberar de nós mesmos, assim como o que é que queremos manter? Qual é que tem sido esta dinâmica constante de relacionamento entre os padrões externos de projeções e expressões, esta conjunção de Vênus e Marte com Plutão? Quais é que têm sido os padrões externos de projeções e expressões, impressões que tenhamos vindo integrando da nossa cultura a um nível macro, sistemas coletivos, e a um nível micro, as dinâmicas de família, por exemplo? Quais é que têm sido as percepções e respostas emocionais relacionadas com esses valores e regras dos nossos ambientes, das nossas conexões, das nossas experiências de vida, que tenhamos vindo a integrar e que agora talvez sintamos necessidade de liberar? Como é que podemos dar este passo atrás e observar o impulso subconsciente dentro de nós? E Vênus, este arquétipo feminino mais interno, e Marte, arquétipo masculino mais externo, com esta conjunção de Plutão com Plutão em Aquário, é como se houvesse um grande reset dos algoritmos de relacionamentos. Traz-nos novos conceitos e entendimentos de como queremos mudar as nossas vidas, mudando talvez a forma em como queremos nos expressar no mundo, trazendo uma frequência mais autêntica de nós. Um potencial novo, evolutivo, relacionado
com a relação interna connosco próprios e, consequentemente, a forma em como agimos e interagimos dentro dos padrões dos nossos relacionamentos. É importante evidenciar que os nodos lunares, que representam quando sucedem também os eclipses, o nodo sul está em balança e Vênus rege balança. Portanto, Vênus está a reger o nodo sul dos eclipses. Por outro lado, o nodo norte está em Carneiro e Marte rege Carneiro. Sendo assim, Marte está a reger o nodo norte dos eclipses. Uma oportunidade de revelarmos a nós mesmos sobre nossos próprios valores e também como queremos ser amados. Com a temporada de peixes, trouxe-nos uma maior sensibilidade e um entendimento, talvez, do poder da vulnerabilidade. Peixes é um signo que fala de arte, de intuição, de criatividade, de compaixão, de altruísmo, de perdão, de inspiração, contemplação. Viemos do trabalho aquariano e Peixes trouxe-nos a possibilidade de um diferente olhar. Representa o fechamento de ciclos, porque Peixes é o último signo do zodíaco, convidando-nos a mergulhar no interior da nossa alma para podermos compreender que tudo está ligado com tudo, que o começo e o fim é uma coisa só, que todos fazemos parte do mesmo organismo. Por isso, ficamos mais perceptivos às correntes do psiquismo coletivo. Onde estamos carregando nossas energias? Peixe questiona. Estamos sabendo estabelecer os nossos limites? Ou estamos sendo apenas esponjas? Com Peixes, temos a oportunidade de entender sobre os nossos próprios escapismos, as fragilidades da nossa saúde mental e espiritual, onde estão os nossos vitimismos, fugas e escapes de realidade, onde está a nossa autossabotagem. Porque eu gosto de imaginar o zodíaco e especialmente esta diferença de peixe e carneiro, como por exemplo uma fila em que o primeiro da fila é carneiro e o último da fila é peixe. E Peixes, estando em último na fila, tem esta percepção de todas as diferentes possíveis expressões, de todas as jornadas, todas as diferentes experiências ao longo do zodíaco. Então, quando nos encontramos na temporada de Peixe, coletivamente falando, temos esta porta de maior psiquismo, de maior sensibilidade energética. E muitas vezes, inconscientemente, temos a necessidade de, por vezes, a maior parte das vezes, de termos estes escapismos, estas autossabotagens, de nos refugiarmos muito, por exemplo, nas redes sociais, em jogos, em vícios, ao invés de restabelecermos a nossa energia. Porque quando nos permitimos a esses escapismos, não estamos a dar oportunidade a nós mesmos de voltarmos ao nosso centro e nos reenergizarmos. Estamos sucessivamente sendo esponjas e com isso não estamos a dar oportunidade de nos reestruturarmos, especialmente a nível energético. Com peixe e algures, também temos peixe no nosso mapa, o universo nos convida a sair um pouco das nossas mentes estratégicas, de análise e planejamento, de procura de respostas temporárias externas. Convida-nos a nos virarmos mais para dentro
de nos realinharmos com a nossa alma, com o nosso espírito, de sintonizarmos com o nosso coração, de ouvirmos mais a nossa intuição, de estarmos mais presentes, nem tanto no passado, nem tanto no futuro, porque Peixes também fala muito dos sonhos, é muito imaginativo e isso também é muito bom, é uma oportunidade de restabelecermos os nossos focos nesta vida, mas também ao mesmo tempo, num modo excessivo, pode nos deixar refundidos nesses sonhos e depois acabamos por nos perder e não seguir realmente esses sonhos estando presentes. Uma mudança bem-vinda de energias que nos suaviza, a tirarmos e nos convida a tirarmos uma pausa diária, sobretudo, a termos mais tempo de inatividade, de darmos um passo atrás sobre as exigências constantes da vida. É onde temos a oportunidade de rendermos-nos aos nossos desejos imediatos, às nossas percepções humanas, ao ego, à mente. Permite-nos entrar num quadro maior, alargado, da nossa consciência espiritual, compreendendo mais sobre o que a nossa própria alma tem vindo a aprender ao longo de toda esta jornada zodiacal. Peixes é tempo de integração. É quando temos a possibilidade de concluir, de fechar certos assuntos dentro de nós mesmos, permitindo que demos este passo atrás e que observemos os padrões subconscientes dentro de nós. Também tornando-nos mais conscientes sobre aquilo que verdadeiramente nos move. O desafio de Peixes é resgatar o que foi aprendido em Aquário sobre a nossa própria expressão, essência, para que em Carneiro, quando se dá um novo ano astrológico, um novo ciclo, sigamos mais firmes. No vídeo anterior, referi também sobre a conjunção de Quiron com o nó de norte em Carneiro. E esta conjunção sucedeu-se no mesmo dia que o Sol entrou em Peixe. Os nodos estão relacionados com os ciclos de crescimento e desenvolvimento, nó de norte, assim como com a conclusão e o fim de ciclos desatualizados, nó de sul. São pontos onde a órbita da Lua cruza a eclíptica, uma espécie de círculo imaginário na esfera celeste no qual o Sol se move ao longo do ano, sucedendo-se assim o alinhamento entre a Terra e os luminares. Quiron tem estado a trabalhar com esta energia com os nodos lunares, desde que ficou em movimento direto, a 27 de dezembro. Simboliza uma energia soft e subtil em cada um de nós, que permanece oculta até que a nossa frequência esteja em alinhamento. É quando trabalhamos os nossos medos e as nossas vulnerabilidades para que essas mesmo não nos segurem para trás ou nos travem no caminho. Simboliza a sensibilidade, especialmente no nosso campo emocional e psíquico. Este asteroide, Quiron, tão importante na astrologia, encontra-se no nosso sistema solar entre Saturno e Urano. Saturno, por um lado, fala sobre a definição estrutural das coisas e a forma em como nós interagimos com essas formas e definições, como, por exemplo, as leis dos nossos sistemas, dos nossos governos. Por outro lado, Urano é, além disso, contudo, está conectado com tudo isso também. Urano interage com essas formas e definições, despertando em nós o mundo invisível através dessas interações.
Por exemplo, o vento. O vento, nós não vemos o vento, não é visível. Contudo, nós vemos o vento manifestado nas formas físicas. Kiran conecta e comunica entre esses dois estados de consciência. É uma espécie de despertar de consciência progressivo. Kiran tem estado em Carneiro, ou entrou em Carneiro, em fevereiro de 2019. Uma jornada muito importante de autodescoberta, de nova consciência, de aprofundamento do que realmente somos, de uma perspectiva de maior iluminação espiritual e de cura. Porque Kiran é esta sensibilidade e vulnerabilidade entre estes dois estados de definições e estruturas e do mundo invisível sobre essas estruturas. Kiran está entre esses dois processos. Kiran, iniciando e iluminando em Carneiro um maior crescimento e verdades espirituais em cada um de nós. Compreendendo que há mais dentro de nós para descobrir, mesmo que isso possa parecer ou sentir como um gatilho. Afinando sensações de independência e a coragem para florescer através de um espaço de profunda autenticidade. Quem nós achávamos que éramos versus entendendo mais sobre quem realmente somos. Esta conjunção de Kiran com o nó do norte, ambos em Carneiro, abrindo um portal escondido para o nosso próximo nível de cura, apontando para aquilo que precisamos de entender sobre nós mesmos, a oportunidade do universo para liberar rótulos que possam estar cobrindo o nosso ser. Um trânsito muito importante, sobretudo relacionado com o trabalho de cura que já temos vindo a fazer, sobre a cicatrização das nossas feridas. Com o nó de norte em Carneiro, são feridas sobre a nossa autoimagem, da identificação e autoconfiança que temos de nós mesmos. Com o nó de sul em balança, enquanto Kiran faz uma conjunção com o nó de norte, os nodos lunares e eclipses em Carneiro, também faz ao mesmo tempo uma oposição com o nó de sul. E enquanto uma conjunção é, por exemplo, quando temos também os luminares Sol e Lua a suceder-se, a fazerem a Lua nova, é um novo ciclo. O mesmo acontece com os restantes astros. Já quando temos uma Lua cheia, é quando o Sol e a Lua estão em uma oposição, estão em confrontamento. E o mesmo acontece com os respectivos restantes astros. Então Kiran, fazendo esta conjunção com o nó de norte em Carneiro, faz a oposição ao nó de sul em balança. E esta oposição com o nó de sul em balança fala sobre apegos, máscaras sociais, inseguranças. O nó de sul é uma espécie de ponto de gravidade que nos puxa para trás a algo que já tenha ocorrido, parte do nosso campo de memória. Já o nó de norte é um horizonte que ainda não foi explorado, desenvolvido, mas que contém uma curiosidade tremenda a se desbravar, resultando de uma vontade de desenvolvermos mais experiência nessa área, versus a familiaridade ultrapassada que possa já não estar funcionando mais, muito provavelmente, e que também poderá, na verdade, estar-nos causando sofrimento. Essa familiaridade, esses padrões que já possam estar ultrapassados em cada um de nós. Norte, Sul, em balança. Onde é que tens aprendido sobre a energia de Carneiro, tanto individual como coletivamente? Mas falando mais a um nível individual, onde é que tens aprendido a ser mais forte, ser mais independente, mais auto-empoderado?
desenvolvendo mais autoconfiança e autorrespeito. O que é que tem se sucedido em ti, pessoalmente? Qual é que tem sido a lição de cura de Chiron para ti? Resultando estes trânsitos com Chiron de uma energia revitalizada e renovada, uma espécie de ponto de virada na nossa jornada de cura. Algo novo, carneiro, nos movendo através do que nos liberta. O ego sendo desconstruído. Chiron tornando a nossa própria identidade mais humilde, para que nos reconectemos com a nossa verdade essencial. Será que nos permitimos viver a vida que queremos? Ou estamos apenas nos mantendo em um estado de resistência, de luta para connosco próprios? O dilema. Se conseguirmos passar por este processo, se conseguirmos transformar por este processo, através deste processo de sofrimento, das nossas experiências que tenhamos tido, que tivemos no passado, e dar este passo a uma nova forma de ser, há uma autoexploração que surge através deste processo, que vai além daquilo que tínhamos compreendido sobre nós mesmos. Nó norte em carneiro. Por outro lado, se este estado de integração em novas formas não seja possível de ser transmitido, tanto individual como coletivamente, então existe uma espécie de regressão para formas de ação e respostas mais primitivas. Podemos evoluir sobre as coisas que trazemos do nosso passado, pois servirão como ferramenta de atualização na construção do nosso futuro. Precisamos ter pé no chão, saber olhar o caminho de forma construtiva e não frustrante. Estarmos conscientes dos nossos objetivos, especialmente emocionais, das próprias questões internas. Estamos paralisando. Temos urgência física e psíquica, mas precisamos entender que existem circunstâncias de mudança que podem mesmo fazer parte dos nossos objetivos. À medida que os planetas pessoais, tal como também o Sol, se foram movendo, além de fazerem esta conjunção com Plutão em Aquário, que eu referi inicialmente, também foram e vão fazendo, cada um entre si, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, uma conjunção, ou seja, iniciando um novo ciclo, com Saturno e Neptuno, ambos em Peixes. Peixes é este signo extremamente abstrato, subtil, muito difícil de definir. Tudo o que Peixe toca, dissolve, descaracteriza, desconfigura. Peixes rompe rótulos, ideias e pensamentos fixos. Mercúrio, em Peixes, não se sente muito confortável, porque Mercúrio é um planeta muito mental, muito intelectual, de comunicação. Com esta conjunção de Mercúrio, Saturno e Peixe e Neptuno em Peixe, Mercúrio relembra-nos que precisamos de ouvir mais o silêncio, a realidade subtil, o nosso inconsciente, o vibracional. Já com Vênus, relembra-nos a olhar sobre as estruturas da nossa vida. Saturno, estruturas. E estarmos mais conscientes sobre que valores estão embutidos nessas nossas estruturas. E questiona-nos, especialmente Saturno em Peixe. Temos sido coesos entre as nossas ações, pensamentos e atitudes? Temos sido justos?
especialmente para connosco próprios. A consciência dos nossos próprios limites, sabendo estabelecê-los para connosco mesmos, assim como para com os outros e respeitando também os limites dos outros. Ganhamos mais seriedade sobre os nossos sonhos, peixes, e queremos colocá-los em prática. Talvez consigamos entender situações que estavam no nosso inconsciente de há muito tempo, camufladas pela nebulosidade de peixes. Talvez nos deixando prontos para entender algo que antes não queiramos ver. Honrando o que queremos agora e para onde queremos ir. O que é essencial e importante. Saturno relembra-nos de trazermos o nosso poder de volta, de autoempoderamento, através da nossa responsabilidade e alinhamento espirituais. Já com os trânsitos com Neptuno, também em Peixe, é como se o nosso inconsciente estivesse a ser iluminado. Neptuno é o planeta que rege Peixe. Neptuno está em casa. O grande planeta dos grandes oceanos, o rei dos grandes mares. Auxilia-nos a dissipar a névoa ainda existente nas nossas experiências. Estamos tensionados a compreender sobre as nossas próprias raízes espirituais. Uma profunda desconstrução de uma parte da nossa própria identidade. Auxiliando-nos a estarmos mais conscientes da nossa própria narrativa interna, a sermos donos da nossa própria verdade. Precisamos estar em contacto com as necessidades da nossa alma, com valores mais elevados e não com valores que preencham os caprichos do nosso ego. Peixes relembra-nos que tudo é uma experiência, uma passagem. Que somos muito mais do que as nossas mentes e os nossos egos. O que é que significa para cada um de nós estar presente? E que permitamos que isso seja o suficiente. Sem que forcemos fazer algo ou que algo aconteça. Peixes relembra-nos que toda a evolução é um processo, que estamos constantemente despindo camadas e descobrindo que algumas precisam de cura e outras de reprogramação, e que é assim mesmo que conseguimos evoluir. Entretanto, Mercúrio entra em Carneiro, que é onde está neste momento. E Mercúrio em Carneiro, apesar de querer avanço, as energias de Peixe não estão nem aí. Porque enquanto temos Sol, Mercúrio, Quirón, Nó de Norte, um stellium, uma concentração de energias em Carneiro, também temos uma concentração de energias astrais em Peixe. Temos, neste momento, Vênus, Marte, Saturno, Neptuno em Peixe. Temos 2 stelliums, energias muito predominantes dos nossos planetas, do nosso sistema solar, em ambos signos tão diferentes, Carneiro e Peixe. E apesar realmente de Mercúrio, este planeta tão mental, querer este avanço, Peixe não está nem aí. Peixes quer que entendamos o real valor das coisas, a verdadeira essência das coisas. E não que simplesmente queiramos fazer continuamente as coisas andarem para a frente sem que tenhamos integração em tudo o que façamos diariamente nas nossas vidas. Enquanto Mercúrio transita por Carneiro, faz uma conjunção
com Quiron e com o nó de norte, assim como a oposição ao nó de sul em balança. E precisamos entender que somos seres mutáveis, que estamos em constante mudança de ideias, de gostos, de hábitos. O nó de norte em Carneiro questiona-nos sobre quem somos neste momento. Enquanto passamos por esta grande metamorfose coletiva, a humanidade sendo chamada a este entendimento. Tudo está se movendo tão rápido. Onde está a nossa coragem, força e energia? Onde está a fonte de energia que nos carrega e alimenta, e não que nos drene? O nó de sul em balança questiona a quem e ao que estás cedendo. Onde estás anulando as vontades do eu? A quem estás tentando agradar? Como te sentes em relação a isso? Estarás negando algo que está gritando dentro de ti, onde percebeste que passaste por alguma mudança, mas resistes numa zona de conforto, muitas vezes para não criar conflitos? É importante entender quais os caminhos que temos para evoluir e desenvolver a nossa espiritualidade e quais são os encontros que nos permitam abrir os nossos caminhos. Quiron ajuda-nos a garantir que não repitamos os ciclos de sofrimento individual e coletivamente. Que não nos expressemos e abordemos algo através do nosso eu ferido. Estamos tendo esta oportunidade de reorientarmos a nossa percepção, usando a sabedoria de Carneiro, o arquétipo de Carneiro, para facilitar uma espécie de paralisia psicológica que, por vezes, pode vir da crise de peixe, onde Carneiro apenas diz ser presente, para que nos expressemos, nos movamos e escolhamos a direção e que as coisas, a partir daí, se desenvolverão. Mas não conseguiremos passar para um novo ciclo, para uma nova jornada, para um novo caminho, sem primeiro liberarmos algo do qual precisemos nos libertar, despindo velhas camadas que possam estar cobrindo o nosso ser, tanto individual como coletivamente, as mudanças necessárias que Plutão em Aquário vem pedindo e cada vez começará a insistir mais. Plutão em Aquário ajuda-nos, auxilia-nos a trazer à nossa consciência o nosso poder interno, mostrando que quem está na direção das nossas vidas somos nós. E se não estivermos entendendo este auxílio, é porque estamos cedendo ao nó de sul em balança, deixando-nos acomodar, resistindo, deixando que outras pessoas decidam por nós, ou projetando até os nossos problemas nas nossas relações. Na segunda-feira, dia 25 de março, tivemos uma lua cheia, eclipse lunar em balança. Um ponto de culminação de vermos os nossos relacionamentos através de uma nova lente, umas novas lentes. Carneiro é a energia do eu. Balança é a energia do nós. Um tempo, uma oportunidade de desenterrarmos coisas que agora estamos prontos para ver. Reconhecendo e entendendo não só em nós mesmos, mas também nos nossos relacionamentos, nas nossas conexões, o que é que estamos prontos para entender. Eclipses são pontos de tensão e culminação, redirecionando-nos. Existem paradigmas que querem ser quebrados,
karma que quer ser limpo, equilíbrio que quer ser encontrado. Um movimento progressivo que requer nova coragem, avanços, novas oportunidades. E esta lua cheia, eclipse lunar em Balança, traz-nos a oportunidade de abordar desequilíbrios e curar, afirmar a nossa própria autonomia em contrapartida, em oposição, nó de norte em Carneiro, e autocrescimento dentro das nossas relações, permitindo que liberemos velhas narrativas ou comportamentos de evitamento através das nossas responsabilidades emocionais e de compromissos, ajudando-nos a reavaliar e a aperfeiçoar o nosso sentido do eu, através de relações equilibradas e saudáveis. Vênus e Marte, em conjunção com o Plutão, a 0 graus, o ponto de grande iniciação de Aquário, marca o início de uma eliminação completa do passado e uma necessidade de crescer numa nova direção. Vênus, o arquétipo feminino, Marte, o arquétipo masculino, em Aquário, estes dois arquétipos polares complementares, colocando em marcha um ciclo evolutivo inteiramente novo. Vênus, regendo o nó de sul em Balança, questiona onde é que tenhamos estado a agir dentro das nossas relações através de um espaço desequilibrado. Talvez só para agradar e não em equilíbrio com a vontade do eu. Já Marte, regendo o nó de norte em Carneiro, questiona como e onde nos sentimos inspirados a concretizar e a nos focar-nos nos nossos objetivos. Quem somos nós? Quem somos nós, ou seja, cada um individualmente, quando ninguém tem expectativas de nós? O que possas estar desejando de expressar, mas que não sintas permissão, talvez por não ir em encontro ao status quo. Como é que podes entender os outros também, sem as tuas próprias expectativas? Sem saberes o que estão pensando? Tivemos o começo deste ciclo de eclipses em Balança, com o eclipse solar da Lua Nova, no dia 14 de outubro de 2023. Lua Nova é sempre um novo início. E no dia 14 de outubro de 2023, o ano passado, tivemos um eclipse solar em Balança. E agora, tendo a lua cheia eclipse lunar em Balança, é como se tivéssemos a oportunidade de concluir um processo desde então. Além disso, estamos também fechando a lunação de Peixes. Tivemos a lua nova em Peixes e agora estamos tendo a lua cheia da temporada de Peixes. Sendo que o próximo ciclo se iniciará com a lua nova em Carneiro, do qual também será um eclipse solar da lua nova em Carneiro. Penso que seja dia 8 de abril. Contudo, embora estejamos a fechar este ciclo de lunação da temporada de Peixes, Peixes continuará a ser uma energia, um arquétipo muito importante a termos em conta este ano, especialmente este ano. E com esta culminação especialmente do eclipse em Balança, estamos tendo a oportunidade de fechar assuntos e pendências, a possibilidade de resolver assuntos do passado
para que possamos dar continuidade a novos assuntos. Estamos em um momento delicado da humanidade. Precisamos de fazer a nossa parte, a parte que cabe a cada um de nós. Mas lembrando sempre que primeiro começa por dentro e não projetando fora. Para que consigamos ter força para passar por todos estes desafios que nos presenteiam. Precisamos encontrar forças nas nossas vulnerabilidades, que tanto Peixe nos ensina, e não ficarmos presos nem no passado, nem no futuro imaginável, mas estarmos presentes. Carneiro, a força do eu, o impulso da força e conquista pessoal, a cada dia. Balança, questiona. Com quem estamos envolvidos? Com pessoas que agregam, acrescentam ou o contrário? O que é correto para ti? O que é que sentes que está alinhado com a tua alma? Traz-te uma sensação positiva ao teu corpo, mente e espírito? E nós estamos a mover por um grande potencial de mudança. Não só coletivamente, como conseguimos todos ver nas notícias, etc., mas também individualmente, como todos sentimos. E é uma grande oportunidade de levarmos com mais seriedade as nossas escolhas. Mudanças e direções com que nos podemos afirmar agora e que muito provavelmente marcarão as nossas experiências em abril, especialmente com o eclipse solar em Carneiro, o arquétipo inicial do zodíaco, o novo ano astrológico inicia-se. No fundo, com o equinócio de primavera e no hemisfério sul de outono, já tivemos o novo ano astrológico, mas com estas energias e trânsitos em Peixe, é como se estivéssemos a passar por este trânsito de final de ano astrológico e início de um ano novo astrológico muito lentamente. Tudo tem um propósito. O universo sempre presente no significado das energias, dos trânsitos astrológicos, dos planetas, dos astros, do nosso sistema solar. E essas escolhas, essas direções que podemos nos afirmar agora, marcarão as nossas experiências em abril, pelo menos o início. E precisaremos de estar muito enraizados, não permitindo que nos percamos em fronteiras, não deixando que a frustração nos leve a melhor. Porque como temos uma concentração de planetas no signo de Carneiro, sentimos muito este impulso de querer fazer coisas. Mas ao mesmo tempo devemos nos lembrar que temos também uma concentração de planetas na energia, no arquétipo de Peixe. E Peixes relembra-nos a voltarmos ao nosso centro, a sermos mais compassivos para connosco mesmos, para que consigamos fazer com que a possível frustração que possamos sentir seja transmutada numa forma de autocompaixão e construção no nosso caminho. Peixes lembra-nos de nos enraizarmos dentro do nosso próprio caminho espiritual, de respirar, de meditar, de ouvir uma boa música, de dançar, de levar um dia e cada assunto com calma. Cada passo é um passo.
sempre enraizados. E é isso. Espero que tenham uma boa semana e também gostaria de partilhar aqui um excerto de uma música que é Won't you do o que tu não farias? Do for love, faz por amor. You try everything, tentaste de tudo, but you don't give up, mas não desististe. In my world, only you. No meu mundo, apenas tu, apenas nós mesmos. Made me do for love what I wanna do. Me faz agir por amor. Me faz fazer por amor coisas que eu não faria. Make me do for love what I wanna do. Até já. Won't you do for love? You try everything, but you don't give up. In my world, only you. Make me do for love what I wanna do. Make me do for love.